palavra que eu trago nesta noite para os irmãos está no livro de Judas. Talvez tem irmãos ou irmãos, talvez não tenha nem lido o livro de Judas, ou nem lido ele todo. São apenas 25 versículos. O irmão Judas faz uma coletânea do que estava acontecendo naquela época no Novo Testamento, com o irmão João, o irmão Pedro, que também diz nas suas cartas, o início de uma apostasia, o início de que os falsos mestres estavam entranhando na igreja naquele tempo. E nós sabemos que não é diferente nos dias de hoje. E hoje nós devemos estar vigiando e tendo conhecimento do que a palavra nos diz. E só vamos saber o que a palavra nos diz se nós estivermos lendo-a. Por isso que muitas pessoas podem ser enganadas, porque muitas das vezes não tem conhecimento da palavra de Deus. E naquele tempo, Judas já chamou a atenção dos irmãos, para que eles prestassem atenção na palavra dos apóstolos, que já havia falado para eles. O Espírito Santo do Senhor já estava falando, e nos fala hoje através da sua palavra, e nós sabemos disso. Irmãos, o livro de Judas nos fala da apostasia. Às vezes nós podemos estar sentados aqui, mesmo entre nós, na minha vida, se eu não vigiar, eu não vou tornar um grande apostata, mas eu posso estar me afastando de algumas verdades que Deus já falou no meu coração, já falou no nosso coração. São verdades bíblicas que no decorrer do tempo nós vamos abrindo mão e vamos tendo familiaridade com aqueles que negam a verdade muitas das vezes. Vigiemos, porque a apostasia diz que é deserção da fé, mudança de crença. Aquilo que eu estava crendo, já não estou crendo mais. Aquilo que o Espírito Santo testificou no meu coração, no seu coração, no coração da igreja, que havia falado através dos apóstolos naquele tempo, os irmãos estavam recebendo dentre eles pessoas que distorciam a palavra. E hoje não é diferente. Naquele tempo, um falso mestre, para levar algo para os irmãos, ele tinha que andar a cavalo, de charrete, de navio, ou a pé. Hoje não. Hoje nós recebemos coisas contrárias à palavra de Deus no celular, na televisão. Nós devemos estar precavidos, com os nossos olhos abertos, porque nós podemos estar sendo enganados por alguma coisa. Quantas vezes eu estou ouvindo irmãos na televisão, que eu não procuro ver ou ouvir muito isso, mas às vezes por acaso estou ouvindo, cita coisas que a palavra não é bem aquilo. Será que é interesse dele de distorcer para que aquilo que ele faz seja reconhecido? Irmão, o apostata professa ser cristão, mas nunca foi regenerado. Ele não tem uma vida nova, não. A vida transformada, não. E a Bíblia nos dá pontos que nós podemos observar. Por isso, não esperemos que o Espírito Santo vai falar comigo, com aqui terra. Não, a Bíblia já foi escrita, e o Espírito pode testificar conosco, pela sua palavra, pela palavra do Senhor. Não regenerado, não nasceram de novo, não tem vida de Deus. Se não tem vida de Deus, eles não temem a Deus. E que o Senhor tenha misericórdia.
Começando aqui com o primeiro versículo de Judas, ele começa dizendo assim: Judas é irmão de Tiago, e Tiago é irmão de Jesus. Então esse Judas aqui é um dos irmãos de Jesus, por parte do pai. Judas, servo de Jesus. Olha como é que começa, irmãos, essa palavra. Ele não diz: eu sou irmão de Jesus, eu sou maior que todo mundo. Ele não está dizendo isso. Até a Bíblia nos mostra os irmãos, como eles tratavam eles diante de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados. Nós somos amados, irmãos. Você tem certeza disso? Que você é amado de Deus? Nós devemos ter certeza disso, irmãos, no mundo que estamos vivendo. Deus nos ama. Apesar de dificuldades, enfermidades, problemas, o amor de Deus está acima de todas as coisas. Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Que a paz e o amor dele nos sejam multiplicados cada dia. É o que nós precisamos. Judas nos ensina, irmão, a lutar pela fé. Como está a minha fé, a sua fé, desde o início que você creu? Eu lembro-me quando Jesus chegou na margem lá do Mar Morto, e falou com os discípulos: entremos no barco, vamos para outra margem. Já lemos esse texto da palavra do Senhor. Quando chega no meio, vem uma tempestade, Jesus fica tudo apavorado. Jesus, socorre-nos. Irmãos, o que Jesus disse lá no início? Entremos no barco que vamos estar do outro lado. O Senhor falou que nós vamos atravessar as dificuldades com Ele. Assim o é também no dia que nós estamos vivendo, nesse mundo cheio de ondas tumultuosas. O Senhor nos garante isso. Sempre houve aqueles que tentavam desviar o povo de Deus de seu principal objetivo, sejam homens ou anjos. Deus sabe como lidar com os rebeldes, mas os crentes são advertidos a não se envolver com tais pessoas. A Bíblia nos exorta, tem casos que não devemos receber nem em nossa casa, para que outros possam ver: deve ser verdade que tem ali, está entrando na casa do Eli, deve ser alguém de verdade. Eu já os recebi no portão. Eu vejo a negação que eles têm de Jesus, do Espírito Santo. O Espírito Santo é um aiaon. Jesus não é Deus. Nós conhecemos isso. Os perversos apelam aos desejos dos olhos, desejos da carne e ao orgulho desordenado. Os 3 pecados que Adão e Eva caiu. É os 3 pecados que Satanás tem tentado a humanidade até hoje, e os homens têm caído. E se nós não vigiarmos, nós podemos cair também. Que o Senhor tenha misericórdia. Desejo dos olhos, desejo da carne e orgulho desordenado. Eles fingirão amar a Deus, parecerão fazer boas obras, mas se for feito um exame minucioso, como é que você vai examinar uma pessoa? A Bíblia diz: pelo fruto conhecereis. E a palavra nos dá dica de como conhecer a pessoa na sua sinceridade para com Deus. Se fizermos esse exame, irmãos, eles são infrutíferos, quanto a figueira que Jesus amaldiçoou. Os sábios saberão identificar aqueles cujo objetivo é ser Deus e não servir a Deus. A gente vê homens, parece que eles são
o Deus do que eles têm. É eles que mandam, é eles que fazem. E se alguém não fizer da maneira deles, é mandado embora, é desprezado. Irmão Judas nos chama a atenção, nos convoca. Ele diz assim no versículo 3: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação. A salvação é comum a todos nós. Se alguém aqui não é salvo, precisa entregar a sua vida a Jesus, para que o Espírito Santo transforme a sua vida e deixe de ser enganado pelo diabo, porque o Espírito que habita em nós nos dá sabedoria, nos dá força, nos dá poder, entendimento cada dia. A comum salvação foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes. Irmão, é uma guerra. Possamos levantar de manhã e ao deitar é uma guerra. Uma guerra para os olhos, uma guerra para o pensamento, uma guerra para as atitudes. De batalhar diligentemente pela fé, que uma vez a todos foi entregue aos santos. Santos é cada um de nós que estamos aqui, separados de Deus, separados para Deus. Lute com firmeza pela fé bíblica. A palavra do Senhor, ela é fundamento para cada um de nós. Não aceite nenhuma forma de alteração. O que é novidade não é verdade. O que é verdade não é novidade. O que é verdade foi e sempre será. É a verdade da palavra de Deus. No versículo 4 ele continua dizendo, ele começa a dar o perfil. A Bíblia nos ensina como são eles, e você pode analisar pelo que a palavra diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, engano, os quais desse modo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Rejeite qualquer um que ensine que a graça é a permissão de Deus para pecar. Você é salvo, você pode fazer o que você quiser. O salvo, o regenerado, ele tem que rejeitar o pecado do coração dele, porque o Espírito Santo nos dá discernimento. Os nossos olhos veem muito antes, e nós sabemos disso. Muitas das vezes nós erramos e sabemos que estamos errando. Devemos pedir perdão a Deus a nossa omissão. Cuidado com as distorções da verdade. Compreenda que tal doutrina é ímpia. Do versículo 8 até o versículo 19, o irmão continua dizendo aqui alguma coisa, e você medite e pense nisso. Em casa volte a ler novamente, e grave isso na sua mente, porque quando você olhar alguma coisa, ou ver alguma coisa que você não entender, vai à palavra, não vai aceitando a tudo que você ouve, porque o mundo que nós estamos vivendo, irmão, é um mundo de engano, de mentira. Eu sempre orei ao Senhor, eu não quero perder tempo, Senhor, de ler livros que não têm verdades, só para me saber a verdade. Não precisa nem ler, porque a gente já lendo a Bíblia e vendo comentaristas que são homens de Deus, que têm responsabilidade da palavra,
a gente sabe. Irmãos, acerca da igreja, por exemplo, eu tenho comentaristas de Bíblia lá em casa, como William MacDonald, por exemplo, que eu leio, eu tenho livros dele, de comentário do Novo Testamento, do Velho Testamento. O que ele fala sobre a igreja, ninguém tem desculpa de não saber o que é a igreja numa localidade, a unidade dos irmãos. O Espírito Santo já revelou pela palavra. Eu não sei por que não entendem. É muito claro. Ora, estes, da mesma sorte que sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Nós, como cristãos, irmãos, temos que orar pelas autoridades que o país tem. É o que Paulo fala, que a Bíblia, devemos orar pelas autoridades, seja elas quais forem, com temor e tremor. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu, o arcanjo Miguel, que é o líder dos anjos serafins no céu, ele não contendeu com o diabo, porque o diabo, pelo que se sabe, queria usar os ossos de Moisés, o corpo de Moisés lá, para fazer idolatria para Israel. E o diabo usa isso, relíquias de adoração. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, diz: o Senhor te repreenderá. O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual era o caminho de Caim? Diz lá na Bíblia, Ju está dizendo aqui: rebeldia. São rebeldes contra as verdades, contra Deus. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. O que é o erro de Balaão? Recompensa financeira. Vai estudar, vê a Bíblia de Balaão, o profeta Balaão, lá no Velho Testamento. Recompensa financeira. Observe isto. E continua dizendo: e pereceram na revolta de Corá. Revolta de Corá, rejeitaram a liderança de Moisés sobre o povo de Deus, e a terra os abriu e os consumiu. Estes homens são como rochas submersas. Rochas submersas para um navio no mar, se não tiver um farol para mostrar, ou a carta náutica, ele vai bater e vai afundar. Como rocha submersa em vossas festas de fraternidade. Festa de fraternidade, eles participavam da ceia do Senhor com a igreja, estavam ali no meio, parecendo que é, mas não são, estão com engano, com mentira. Banqueteando-se junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, prometem coisas espirituais, mas não traz libertação para ninguém. Impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Ondas bravias promovem o caos. Quem conhece um tsunami? É pior do que um tsunami. O tsunami, se vier num território, na margem do mar, vai matar pessoas. Aqui é morte espiritual.
que eles podem provocar, que espuma as suas próprias sujidades, estrelas errantes, tipo meteorito, passa brilhando, depois desaparece. Evento, a palavra eventos é muito bom, mas eu tenho uma ideia, evento, parece que passa, só é evento naquele momento, a euforia. Eu lembro, hoje tinha centenas de pessoas aqui, o auditório cheio. Eu lembrei daquela época que vinha aqui cantores, isso aqui cheio de jovens e tal, adoravam na parede assim, né? Tinha até umas críticas, né? O crente ventilador ficava assim e tal, fizeram tanta coisa, depois o caminhar deles eu não vi fruto. É vento. Estrelas errantes, as quais têm sido guardadas a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele chamando a atenção dos irmãos já naquela época, e hoje chamando a minha atenção, a sua atenção, a atenção da igreja, de tantos quantos ouvirem. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo. Irmãos, você tem dúvida que nós estamos vivendo o último tempo? E o último tempo já começou quando Jesus partiu daqui. Ele já tinha essa consciência. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Nesses versículos que eu li de 8 a 19, irmãos, reconheça as marcas dos falsos mestres. Repreenda qualquer mestre que ensina coisas que não se pode aplicar. Tudo que a Bíblia ensina é aplicado para a minha vida, porque o Espírito Santo dá poder para viver. Leis que nem eles mesmos cumprem e exigem das pessoas. Tem comportamento libertino, libertinagem, liberdade, fazem o que querem com a fé das pessoas. Fala com desrespeito sobre a autoridade. Foi citado aqui, irmão Judas. Rejeita a autoridade estabelecida. Está mais preocupado com dinheiro do que o bem-estar daqueles para quem ele ministra. Promete coisas que não pode e não faz. Irmãos, este auditório aqui com toda essa propriedade deve valer alguns milhões de reais. Isso aqui não está em nome de ninguém, em nome de nenhum presbítero. Vai lá no estatuto da igreja, que está lá na rede social, para qualquer um ler. Aqui não tem propriedade de ninguém. Se um dia isso aqui desfazer, Deus permita que não, isso aqui vai ser leiloado e distribuído pelas igrejas congêneras que existem.
ou vender isso aqui e fazer casa para irmãos que precisam. Não tem nada aqui, nós não temos nada disso aqui. Mas os falsos, ou se usa da falsidade, do engano, para se enriquecerem às custas da fé do povo de Deus. Abra os olhos. Muda constantemente a sua mensagem, sempre ensina alguma coisa nova, não mostra nenhum fruto resistente. A Bíblia diz: pelo fruto o conhecereis. Reclama e critica os outros, é motivado por ganho pessoal, se autopromove, agrada os outros quanto é de seu interesse. Os falsos mestres são desprovidos do Espírito. Versículo 19 de Judas aqui diz: eles não têm o Espírito Santo de Deus. Se não tem o Espírito Santo de Deus, tem um espírito maligno, um espírito de engano, e que pode estar enganando pessoas sinceras. E que o Senhor tenha misericórdia, que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria, que dê aos irmãos ao nosso redor, em qualquer lugar. Censure e rejeite qualquer ministro que segue seus próprios desejos, prefere a divisão de qualquer maneira. O interesse é dele. Não evidencia nada sobre a vida dinâmica do Espírito Santo em sua vida. O versículo 20 e 21 diz assim: vós, porém, amados, Deus nos ama, irmãos. Os irmãos eram amados de Judas. Nós devemos ser amados uns dos outros, uns com os outros. Vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você já teve experiência de orar no Espírito Santo? Um exemplo claro: muitas das vezes você pode estar orando sozinho, daqui a pouco você começa a falar palavras que você está orando a Deus, não sabe nem o que você está falando, você está falando com Deus. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A vida eterna está preparada para nós, irmãos, para a igreja, para os santos do Senhor. Advirta, exorte e salve os outros do erro quanto possível. Se Deus nos deu uma verdade, essa verdade tem que ser dita. Doa quem doer, mas deve ser dita em verdade, no Espírito, com sabedoria, com entendimento. Porque muitas das vezes temos irmãos que não têm o entendimento daquilo que nós temos, e por amor devemos estar conversando, falando. Agora, se alguém esqueceu de verdades absolutas de Deus e caminhou para outros caminhos, é problema deles com Deus. Porque a palavra de Deus diz que cada um de nós prestaremos conta daquilo que nós somos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos. O salvo é salvo, vai ter o julgamento também na eternidade, para o galardão. Agora, o perdido sem Jesus, o caminho é o inferno. Não permita que os outros caiam quando você pode evitar. E ele, terminando aqui no 24, 25, diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Irmão, eu posso tropeçar, você pode tropeçar. Talvez nós já tropeçamos algumas vezes, mas o Senhor nos guardou. Ele conhece o meu coração, o seu coração. Ele sabe que nós temos fragilidades, nós podemos ser frágeis em alguma área. Por isso devemos vigiar. Quando é vigiar e orar e sem cessar. Porque se eu estiver caminhando orando, eu vou ter forças
se o inimigo me der algo para ver, algo para ouvir, se eu estiver meditando, se eu estiver vigiando, eu vou saber que aquilo não é de Deus. Eu não vou dar ouvido, e nem meus olhos vão contemplar aquilo que possa trazer algo para a minha vida de menor. Guardado de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Ao único Deus nosso Salvador, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, como era para Judas, para os irmãos que foram presos por causa da fé, ou muitas das vezes estão sendo perseguidos ao redor do mundo. Alegremos, irmão, porque temos liberdade de ler a Bíblia, de falar da Bíblia, de ouvir da Bíblia, porque tem lugares no mundo que nem a Bíblia é permitida. Você paga com a vida se você for contra. Oremos pelos santos do Senhor ao redor do mundo. Ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Tudo é para o Senhor, é do Senhor, e sempre será do Senhor. Confie na capacidade de Deus de levá-lo irrepreensivelmente à sua presença. Ele nos guardará de tropeços. Somente apenas mediante a obra e graça de Deus, qualquer um pode chegar até a presença dele em culto irrepreensível. A minha vida, irmãos, tem que ser um culto a Deus. Eu não vou ao culto, vou sair de casa, agora vou para o culto. Você já tem um culto a Deus diário. É esse entendimento que devemos ter. Se assim formos, o inimigo não vai achar brecha. Ele é o governante legal de todas as vidas. O Senhor governa este mundo. Aonde estiver o povo dele, ele está governando. Independente, ele governa o mundo, governa tudo, tudo está nas mãos dele. Ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus é o Rei do universo. Aleluia. Nós não servimos a um Deus qualquer, ou alguém chamado Deus, mas o Deus que governa todo o universo. Nosso Deus Salvador em Cristo Jesus, que nos amou, já ouvimos aqui pelo irmão Marcelo, antes da fundação do mundo. Cabe a cada um do ser humano reconhecer isso e entregar a sua vida a Ele, porque mesmo que Ele nos conheça, nós temos que procurar a conhecê-lo, quem Ele é, e entender quem Ele é, e entregar a nossa vida à direção dEle. Aí Ele vai governar a nossa vida. Como somos abençoados por servi-lo. Qualquer um de nós podemos chegar até a presença dEle em culto irrepreensível. Não precisa vir a uma reunião geral, precisa estar em qualquer lugar, no seu quarto, em qualquer lugar, andando, caminhando, você está. O que Deus diz da palavra? Anda na minha presença e seja perfeito. Só Cristo em nós pode nos levar a caminhar um pouco da perfeição que Ele quer para nós, com o Espírito Santo em nós. Lembre-se, as Escrituras são a nossa fonte de segurança. Às vezes eu não gosto de ficar dizendo também que eu leio a Bíblia, né? Porque às vezes até temos que ler, irmãos. Eu não sei o dia que eu deixo de ler algo da Bíblia, com algum comentário. Eu fico, Senhor, eu poderia saber muito mais.
Mas a nossa mente, irmãos, uns têm facilidade de guardar muitas coisas, outros têm menos. Mas aquilo que o Senhor nos dá através da sua palavra, Ele nos firma, Ele nos abençoa, Ele nos guarda. É a nossa segurança, irmão, é a palavra de Deus. Aqui está a verdade. Toda glória pertence ao Senhor. Não é glórias, não. Glórias é bajulação. É glória. A Ele pertence a glória. Lembre-se, as Escrituras é a nossa fonte e segurança. O poder de Deus é capaz de nos impedir de cair. Não precisamos temer os falsos mestres, pois confiamos em Deus e estamos enraizados e fundamentados nele. Alguém conhece aqui um mato chamado pé de galinha? Um matinho chamado pé de galinha na roça, que faz vassoura com ele, marra lá. Um pé de galinha desse tamanho, tenta arrancá-lo do chão. Você não consegue. Não consegue. Ele está enraizado. Você pode até arrancar, que às vezes até, mas se tiver numa terra firme, você vai sentir que tem dificuldade. Ele costuma quebrar pelo meio, mas não arranca. Podemos ser quebrados, irmão, de muitas maneiras, mas nossa raiz está em Cristo Jesus, na verdade, na palavra de Deus. Estamos enraigados e fundamentados nele. Qual é o nosso fundamento? É Jesus, e a palavra diz que Ele é a rocha. A igreja está fundamentada na rocha, que é Cristo. Não em Pedro, não em homens, não em Petros, pedaço de pedra, mas uma rocha. Isso que Jesus é. Nós estamos enraizados e fundamentados nele e na sua palavra. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, e que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria e graça a cada dia, irmãos, porque nós precisamos estar juntos, em comunhão, como igreja, buscando um dos outros, o abraço, o amor, a palavra, e não esquecer deste livro. Enquanto existir papel no mundo, eu vou carregar uma Bíblia, a letra. Amém?